Olá, sejam todos muito bem-vindos a este humilde canal. Eu sou o Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano, supervisão e mentoria. Hoje nós vamos conversar sobre autossabotagem. Autossabotagem é um assunto muito interessante para você que ouve muito nos seus atendimentos, que tem esse tema rondando o tempo todo na sua vida, com pessoas que conversam com você. E antes da gente desenvolver esse assunto e esse tema, quero convidar a você se inscrever nesse canal, não esquecer de ativar o sininho para você receber notificações e dar um like, porque isso ajuda muito nós que estamos do lado de cá, trabalhando bastante, gerando engajamento para você que é um profissional, você que é do desenvolvimento humano, você que é psicólogo, você que é terapeuta. Isso é um assunto que eu tenho certeza que aparece para você todas as vezes. Pelo menos aí toda semana a autossabotagem ela está diante dos seus ouvidos. Quando a gente ouve a questão sobre a autossabotagem, na verdade a gente não identifica de cara, porque a autossabotagem é algo para você que é profissional, você que está no seu atendimento, ouvindo se realmente aquilo que está aparecendo diante de você é ou não uma autossabotagem. Agora, como trabalhar a autossabotagem nos seus atendimentos? Isso é uma percepção que na psicanálise a gente faz com experiência, não é? Ouvindo muitas pessoas de formas diferentes, ambientes diferentes. Então precisa ter uma caminhada para que isso não seja confundido com outro transtorno ou síndrome, ou um outro diagnóstico, ou até mesmo outro comportamento. Então, olhar para isso com uma sensibilidade que o outro está sofrendo é uma autossabotagem, requer uma certa um certo feeling para você identificar que realmente aquela pessoa do seu atendimento está se auto-sabotando. Então hoje eu quero dar dicas para você, para que você observe isso de maneira clara e objetiva, e vai ficar muito mais fácil e assertivo para você que está atendendo e para o outro que está colocando diante dos seus ouvidos esse problema. Quando a gente olha para a autossabotagem, a gente precisa entender que é possível encontrar caminhos neurais para que esse problema e essa dificuldade fique mais leve e claro na vida do seu atendimento, durante os seus atendimentos. Porque esses caminhos neurais, eles justamente eliminam a autossabotagem. São caminhos que nós encontramos no nosso sistema neural que vai ajudar a pessoa entender que ela está se autossabotando. Ela vai ter clareza e vai parar para pensar, não, eles não estão me criticando, eles estão realmente apontando a autossabotagem que a pessoa está vivendo. Então, primeira coisa, para a gente ter essa assertividade da autossabotagem, nós precisamos entender os traços de caráter de cada indivíduo, de cada funcionamento, porque cada pessoa tem um jeito diferente de funcionar. Elas funcionam de maneira diferenciada. Então, quando você identifica o funcionamento daquela pessoa, o seu atendimento fica mais leve. Então, peraí, eu sei que essa pessoa que eu estou atendendo, ela tem uma predominância no traço de caráter rígido.
ou eu sei que essa pessoa que eu estou atendendo, ela tem uma predominância no traço de caráter esquizoide, ou seja, oral, psicopata ou até o masoquista, a gente consegue com assertividade encontrar caminhos para aquele funcionamento. Então, primeira coisa, primeira pauta que nós precisamos entender é identificar o traço predominante, que é o traço de formação de caráter dessa pessoa. Quando a gente faz isso, primeiro, a gente já elimina muitos caminhos da frente, porque nós estamos conversando aqui com profissionais do desenvolvimento humano que sabem exatamente que caminho tomar. Mas se a gente tem muitas opções na frente, a gente fica, será que é isso? Será que é outro problema? Ou será que é a procrastinação, por exemplo, que a procrastinação e a autossabotagem, elas se confundem muito, porque os sintomas são muito parecidos. Então, se você primeiro identifica o traço de formação de caráter dessa pessoa, você já elimina um monte de caminhos que você não precisa tomar para ajudar no seu atendimento. Então, o primeiro passo é eliminar, tirar da frente os caminhos que você não vai pegar. Tirar da frente todos os caminhos que você possivelmente usaria como seu repertório, usaria nas suas técnicas. Nesse momento, você precisa identificar o contrário. Eu não vou usar porque diante de mim está, por exemplo, um esquizoide. Então, eu não vou dar uma devolutiva do rígido, nem do masoquista, nem do psicopata. Eu vou dar uma devolutiva para o traço de caráter esquizoide. Esse é o meu caminho. Então, eu já eliminei um monte de caminhos. Vai me dar mais assertividade. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é identificar realmente a autossabotagem ou é uma procrastinação do que você está atendendo. Porque se eu começo a ouvir e achar que aquilo é só uma procrastinação, eu vou errar na minha devolutiva, eu vou errar no meu diagnóstico, porque eu estou achando que é procrastinação, sendo que é uma grande autossabotagem. Os traços de caráter que mais se identificam como autossabotagem podem ser o traço de caráter esquizoide, pode ser o traço de caráter masoquista e pode ser o traço de caráter rígido. Mas isso não significa que o traço de caráter psicopata e o traço de caráter oral também não tem a questão da autossabotagem. Não, é mentira. Todos os traços podem ter uma autossabotagem, mas é muito mais propício isso acontecer no traço de caráter esquizoide, que é do mundo imaginário. Ele se autossabota o tempo inteiro. Por quê? Ele já imagina o que vai acontecer. Ele já imagina uma possível solução. Imediatamente, ele já pensa, mas isso não vai dar certo. Então, se isso não vai dar certo, eu não vou fazer. O que ele acabou de fazer? O esquizoide, ele acabou de pensar numa solução, acabou de se sabotar, de se autossabotar e já deu uma decisão para ele mesmo. Eu não vou fazer isso porque essa minha ideia é muito ruim, então essa minha ideia não funciona, então eu não vou fazer. É óbvio que o esquizoide vai funcionar desse jeito, porque ele se autossabota o tempo inteiro com as ideias. Ele se autossabota o tempo inteiro no mundo imaginário dele. Diferentemente do traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido, ele é executador, é o traço que faz, que ele tem velocidade, ele quer fazer logo. Como é que o rígido se sabota? Não fazendo. Então, ele tem muita preguiça de fazer, porque ele já fez muitas vezes. E o rígido, ele se sabota do seguinte ponto: isso não faz mais sentido para mim.
Porque o rígido, quando não faz mais sentido, ele sai fora. Eu não quero mais fazer isso, eu já fiz isso muitas vezes. O rígido ou a rígida, ele vai sair fora logo e vai se sabotar dizendo: não, mas eu já fiz isso. Olha como é diferente do esquizoide. Eu não vou fazer porque isso vai dar errado. Ele nem fez. Diferente do rígido. Eu já fiz e eu já estou cansado de fazer. Olha a diferença do esquizoide para o rígido. Então, enquanto um está se auto-sabotando na ideia, o outro está se auto-sabotando no fazer. Tá percebendo que no seu atendimento você precisa saber com quem eu estou falando? É com um esquizoide ou é com um rígido ou uma rígida? Olha como facilita a sua vida no atendimento quando você olha, calma aí, eu estou falando com esquizoide, então vamos para esse caminho que é o mundo das ideias. Faça ele entender que ele está se auto-sabotando nas ideias antes de executar. E o que ele precisa é de um executador. Tá, mas aí quem eu estou atendendo é um rígido, uma rígida. Faça ela entender que não faz mais sentido. Por isso que ela está se auto-sabotando. Porque para ela não faz mais sentido. Para ele não faz mais sentido. O rígido, quando perde o sentido, ele não quer fazer mais. Olha como facilita a sua vida no seu atendimento para ajudar um traço de caráter rígido. Eu só estou dando um exemplo, gente. Mas pode ser qualquer outro traço de caráter. Por exemplo, o masoquista. Como é que o masoquista vai se auto-sabotar? O masoquista, ele se sabota no processual, porque é o traço exatamente da organização, de repetir o processo. Como é que ele se sabota? Ele vai sempre querer fazer tudo metodicamente, porque o que ele precisa fazer realmente, ele não faz. Ele fica, não, mas primeiro eu preciso arrumar essa parede, primeiro eu preciso arrumar esse chão, primeiro eu preciso arrumar esse computador. Ele vai colocando na frente uma infinidade de obstáculos para fazer o que ele precisa, mas na cabeça dele, se isso não tiver organizado, ele não vai fazer. É um outro caminho de autossabotagem. Então, olha só, já te dei 3 exemplos aqui de autossabotagem. Seja do traço de caráter esquizoide, seja do traço de caráter rígido, ou até mesmo do traço de caráter masoquista, que são processuais. Agora, facilita a vida das pessoas e no seu atendimento quando isso é identificado com clareza. Porque aí você pega o caminho para a sua devolutiva ter assertividade e o outro entender que, olha, realmente eu sou um sabotador. Realmente eu sou um sabotador porque eu penso e não faço. Ou, se for rígido, realmente eu sou um sabotador porque eu quero fazer tudo logo e as coisas não acontecem do meu jeito, eu não tenho paciência. É um autossabotador. Ou do masoquista, como eu falei. Primeiro, antes de ter isso, eu tenho que fazer isso. Ele vai colocando na frente vários obstáculos. Então, tudo isso precisa estar na cabeça da pessoa que você está ouvindo e atendendo, precisa estar organizado. Não significa que ele, eu tenho que fazer logo porque estou demorando. Não, você tem que fazer do jeito certo, existe um processo. Aí já entra o masoquista. Tá, mas eu não tenho ideia como é que fazer isso. Já entrou o esquizoide. Cada traço tem o seu funcionamento e a sua importância. Então, entender quem está diante de você é muito grande. É uma clareza que você vai ter nos seus atendimentos. Outra coisa, outro ponto importante é não confundir o que eu falei sobre procrastinação e autossabotagem. É muito diferente, são comportamentos diferentes, mas que ao mesmo tempo eles se tornam semelhantes.
Porque o procrastinador e a procrastinadora vai adiar tudo com a barriga quando é para ele, quando é para o indivíduo. Então, por exemplo, você está ouvindo a pessoa te contar o problema, te contar o que está acontecendo e tal, e ela está dizendo, ou ele está dizendo para você, que ele não consegue fazer academia, por exemplo, ou ela não consegue ir na academia. A academia geralmente sempre começa na segunda-feira, né? Pelo menos é a proposta. Segunda-feira eu começo, segunda-feira eu vou, segunda-feira. E essa segunda-feira nunca chega. Por quê? É exatamente um ponto de comportamento de procrastinação. Tá, eu preciso ir para academia ou eu quero ir para academia. São pontos diferentes. Aí eu entendo que eu preciso e quero ir, os dois. Mas eu não vou. E por que eu não vou? Mas para ir para os outros lugares eu vou sem pestanejar. Isso é um ponto de procrastinação. Porque isso vem do traço de caráter rígido. Mas, por exemplo, um psicopata ou o esquizoide, ele já não vai agir desse jeito. Lembrando que você que está aqui a primeira vez, o psicopata aqui não é o que sai matando todo mundo, tá, gente? É um traço de formação. Então, o funcionamento de cada traço é muito importante, essa identificação. Por quê? O masoquista e o esquizoide, por exemplo, eles se sabotam diferente, eles não fazem procrastinação. Eles podem até achar o que eles estão fazendo é uma procrastinação, mas o que eles estão fazendo é uma grande e uma autossabotagem. Por quê? O que eles precisam fazer, eles precisam primeiro ter a segurança do que vai acontecer. O medo na vida do masoquista e na vida do esquizoide é muito grande, eles têm medo de fazer tudo. Eles não gostam de coisas novas. Quando tem coisas novas para eles fazerem, primeira coisa que aparece é o medo. É natural. Então, se diante de você tem um masoquista, ele vai usar essa palavra muitas vezes. Eu tenho medo de mudar de cidade. Eu tenho medo de sair disso. Eu tenho medo de mudar de trabalho. Essa palavra aparece o tempo todo. Porque é exatamente a segurança que ele não tem. Diferente do rígido. O rígido não usa essa palavra medo. O rígido está sempre querendo exatamente fazer o tempo todo. Não, precisa fazer isso? Então vamos fazer. Precisa pintar essa parede? Então já pinta logo. Ele não tem isso de medo. Ele quer logo o novo. Ele quer coisa nova. Que é principalmente a novidade que vem do oral. O traço de caráter oral é o traço que mais adora novidade. Se ele pudesse, ele vivia coisas novas todos os dias. Todos os dias eu queria trabalhar num lugar diferente. Todos os dias eu queria comer num restaurante diferente. Todos os dias eu queria conhecer um lugar diferente. Isso é do oral. Olha como é interessante a gente saber o comportamento de cada traço para você ter a assertividade de dizer para eles se isso é realmente autossabotagem ou procrastinação. Percebe como a autossabotagem ela se camufla como procrastinação. Mas na verdade, quando a gente só vai descobrir isso sabendo quem é que está diante de você. Se é um rígido, procrastinação. Se é um masoquista, autossabotagem. Se é um esquizoide, pode ser os dois, mas principalmente autossabotagem, porque ele já pensou em uma certa solução, já se sabotou, porque ele já falou que não vai dar errado, essa ideia é uma porcaria, minha ideia nem funciona assim, sendo que pode ser uma ideia maravilhosa. Então são os traços é que vai te dar exatamente esse caminho de assertividade para você dizer para quem está diante de você e dizer nos seus atendimentos se realmente é uma autossabotagem ou uma procrastinação. Mas a grosso modo, as pessoas que você conversa,
pessoas que você atende, as pessoas que estão diante de você contando as dificuldades que elas têm, a grosso modo, quem é o sabotador? O sabotador é aquele que não gosta de se responsabilizar. Isso aqui serve para um excelente corte de vídeos Nutelas que nós chamamos. Quem é o sabotador? O sabotador é aquele que não gosta de responsabilidade. Quando as coisas apertam para que ele precise decidir, tomar novas decisões, o que ele faz? Ele sai fora. Como, por exemplo, nos relacionamentos. Um sabotador, quando ele começa a namorar, por exemplo, ele começa num relacionamento e aquilo começa a criar responsabilidades, o que ele faz? Ele termina, ele vai embora, porque ele não quer responsabilidade. E aí ele prefere terminar. Aí o outro lado, geralmente, a pessoa que ficou, que levou fora, fica entendendo, mas a gente estava tão bem agora que ia dar tudo certo. É, bem agora, porque agora que a coisa ia ficar mais responsável, o autossabotador sai fora. Quem é o autossabotador? É aquele que não gosta de responsabilidade, é aquele que o tempo todo está vivendo as mesmas coisas, porque ele quer que os outros façam por ele. Bem característica do traço de formação psicopata. Porque o psicopata, ele não gosta de fazer, ele não gosta de executar, mas ele gosta do quê? De convencer as outras pessoas a fazer por ele. Então, ele sempre vai se comportar assim, para que os outros façam por ele aquilo que ele não quer se responsabilizar. Como, por exemplo, no trabalho. No trabalho, ele gosta sempre assim de ficar usando as pessoas para fazer aquilo que ele recebeu para fazer. É responsabilidade dele, mas ele faz o que? Ele terceiriza. São pessoas que estão sempre terceirizando. Você já conviveu com algumas pessoas, provavelmente, daquelas que passam os anos e elas continuam com o mesmo assunto? Eles continuam na mesma situação, não estou dizendo de situação financeira, ou comprou casa, carro, nada disso. Eu estou dizendo que o repertório dele é a mesma coisa, é os mesmos problemas. Ele continua falando do governo Sarney, ou do governo lá atrás, que é culpa do PT, que é culpa... Ele entra em tais assuntos e fala, meu Deus, mas a gente está aqui, é outro mundo. Você ainda está com esse assunto? Ah, é, porque há 20 anos atrás, o meu irmão, a minha irmã me deu uma rasteira, o meu sócio, ele me isso já faz 20 anos, você não refez? Você não andou para frente? O autossabotador, ele está sempre colocando diante de nós, diante de você, diante dos seus atendimentos, questões repetitivas. Ah, mas foi fulano que me tirou de lá. Ah, mas foi culpa dela que hoje eu tô aqui. Foi culpa daquela pessoa que hoje, 30 anos depois, eu tô passando por esse problema aqui por causa daquela... Esse é o autossabotador. Ele não se reinventa. Ele não vai para frente. E se você encontrar ele sempre vai continuar minguando esses tipos de problema. E ele vai nas profundezas da autossabotagem, porque além da identificação, que é dizer que a culpa é do outro, dizer que não é problema dele, ele se aprofunda ainda mais dizendo que está esperando as coisas mudarem. Eu estou esperando o dólar abaixar para eu fazer o que eu preciso fazer. Eles são assim. Eles sempre têm uma frase pronta, tá? Mas é porque eu ainda estou esperando o meu filho crescer. Eu estou esperando o meu filho, minha filha se formar, para quando ela se formar, e quem sabe eu faço isso que eu preciso fazer. Esse é o grande sabotador. Agora, identificar esse grande sabotador ou sabotadora nos seus atendimentos, a grosso modo, é mais fácil. Mas o que você fala para ele se você não sabe qual é o traço de formação de caráter dele? Porque várias pessoas podem fazer isso que eu acabei de falar.
Várias pessoas podem colocar esse exemplo. Várias pessoas podem chegar e dizer assim: ah, eu estou esperando a minha filha crescer, meu filho crescer, para eu fazer isso aí que eu quero fazer. Qualquer um pode falar isso, qualquer traço de formação de caráter pode falar um negócio desse. Mas, se a pessoa que está falando isso para você for um rígido, um esquizoide ou um masoquista, você enxugou completamente as infinidades de caminho e vai lidar exatamente com o funcionamento desse indivíduo, dessa pessoa que está diante dos seus olhos, no seu atendimento, mostrando que ela não consegue ir para diante, ela não consegue um novo relacionamento, por exemplo. É muito comum a gente ver nos atendimentos as pessoas colocarem casos que elas já estão com outra pessoa, ela já está vivendo com outro homem ou com outra mulher, mas ela não consegue esquecer o ex, não consegue esquecer das dores que viveu e começa a dizer para você problemas desse tipo. Olha, a pessoa com quem eu tô é muito boa, ele faz um bem grande para mim, mas olha, se não fosse aquele ex, se não fosse aquele maldito, se não fosse aquela satanás, aquela maldita, eu estaria totalmente diferente. Sim, mas quando ele coloca isso diante de você, você precisa identificar o seguinte: o momento que você está vivendo é daqui para frente ou você está vivendo daqui para trás o tempo todo? Porque você precisa andar daqui para frente. Eu costumo dizer, nos meus atendimentos, por exemplo, que existem 2 dias, apenas 2 dias, que você não pode fazer absolutamente nada. E esses 2 dias é o passado, porque já está no passado, e o futuro, que ainda não existe. Então você só pode fazer algo hoje, agora, no presente. Quando a gente traz essa clareza, você coloca o indivíduo no hoje, tá? Agora, beleza, o que eu faço aqui daqui para frente? Daqui para frente, você vai dar caminhos para o seu atendimento, caminhos que vai ajudar a pessoa no atendimento a ter clareza. Ah, agora eu entendi, realmente é uma autossabotagem que eu estou fazendo, porque confundir isso é muito fácil, porque a procrastinação é das rígidas. Rígida adora procrastinar, porque elas fazem tudo para o outro com velocidade, mas quando é para elas, quando é para eles, o rígido, eles não fazem, eles demoram. Então existem caminhos neurais que o rígido vai entender que se ele fizer e eliminar da frente, a procrastinação vai diminuir bruscamente, vai diminuir bastante. Deu para entender até aqui a diferença de você identificar autossabotagem com procrastinação? Mas quando a gente vê isso no grande público, você precisa identificar quem é a pessoa que está diante de você. É um esquizoide, é um oral, é um psicopata, é um masoquista ou é o rígido? Quando a gente faz isso como identificação, no seu atendimento vai ficar muito mais leve. Essa é a grande diferença e um grande benefício para facilitar a sua vida, que está atendendo as pessoas e facilitar a vida de quem está ouvindo os seus conselhos. Esse funcionamento, de conhecendo o funcionamento de cada traço, vai facilitar o caminho para o seu atendimento, que vai ser muito mais objetivo, e vai eliminar completamente a autossabotagem de quem está do outro lado querendo ouvir um conselho, uma solução. Eu não sei como lidar com isso, por isso que eu estou procurando você, que é profissional do assunto. Você que está aí, como é que você vai dizer para mim o que eu tenho que fazer
para eliminar minha autossabotagem. Deu para entender mais ou menos? Clareza, gente. Ó, precisamos de observar o funcionamento das pessoas, como é que cada uma funciona, porque não tem fórmula mágica e não tem uma tabelinha que você vai seguir para você dizer, ah, tá bom, então essa daqui é mulher, tem 28 anos, 30 anos e é casada ou solteira, tá, eu vou fazer esse caminho. Não é assim, não funciona isso. Cada um de nós temos uma maneira de funcionar. E é através disso que, se você, profissional do desenvolvimento humano, souber identificar, vai ter muito mais facilidade no seu atendimento. Então, quando você ouve e você tem diante de você os números, sabe exatamente com quem você está falando, não é o que eu penso. Eu, quando eu escuto o problema e olho para o meu gráfico, olho para a pessoa, olho a devolutiva, eu, pessoalmente, eu falaria, tá, eu resolveria de outro jeito. Mas a outra pessoa não é você. A outra pessoa é a outra pessoa. A outra pessoa funciona de um jeito. A outra pessoa tem um mecanismo de funcionar e de entender. Ela não é você. Não é um ambiente de certo e errado. Não é o ambiente de ficar cagando regra o tempo todo. Não adianta você colocar regrinha pra você porque funciona pra você. Pro outro vai funcionar completamente diferente. Então respeite isso. Respeite cada indivíduo no seu funcionamento. Agora, se você, que é um profissional, que é um psicólogo, que é um terapeuta, se você não sabe dessas informações, a sua devolutiva vai ser muito ruim. A sua devolutiva vai ser muito vaga, vai virar conselho de vovó, conselho de pai, conselho de mãe, conselho de amigo, conversa de bar, papo de padaria. Nós precisamos entender que a conversa precisa ser leve. A conversa precisa ser o papo de padaria, o papo de bar, para que a pessoa entenda a segurança que ela tem de colocar diante de você, que é um profissional, aquele problema que está doendo, está machucando. A autossabotagem machuca muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, diante de você, se você souber com esse benefício de identificar quem é que está diante de mim, vai te dar muito mais facilidade e clareza para qual caminho você vai tomar, seja para qualquer formação de traço de caráter. De todos eles que eu falei aqui, você precisa identificar, é autossabotagem ou procrastinação, ok? Se for rígido, masoca, observa mais a procrastinação. Se for um esquizoide, observa mais a autossabotagem, mas isso não significa que um ou o outro não faça a mesma coisa. Deu para entender? Eu acho que ficou claro. Se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Você que é um profissional vai ter muito mais assertividade sabendo dessas informações, sabendo que os traços de formação de caráter identificam o funcionamento de cada indivíduo. E você que é terapeuta, você que é psicólogo, você vai saber exatamente conduzir a sua devolutiva com assertividade para o outro que está pensando e não consegue virar a chavinha na cabeça. Quando você vai por esse caminho, é tão maravilhoso e os benefícios são tão incríveis, porque você tem exatamente o outro satisfeito. Isso é o que dá para nós, profissionais do desenvolvimento humano, seja psicanalista, seja psicólogo, seja terapeuta, não importa, isso é que dá a grande satisfação e o nosso combustível. Por quê? Talvez você deve estar aí ouvindo e falando assim, tá, mas eu tenho o meu método funciona mais,
O meu método, eu uso e dá muito mais certo. Eu gasto 15, 20 sessões e a pessoa consegue. Parabéns para você, mas o que eu estou dizendo para você, você não precisa gastar 20 sessões. 2, 3, a pessoa já conseguiu. 5, seja lá qual for o tempo das pessoas, você precisa respeitar isso. Na primeira, se a pessoa identificou na primeira, maravilhoso, ótimo, na primeiro atendimento a pessoa virou a chavinha e ela entende a manutenção que ela precisa fazer. Maravilhoso, eu tenho casos incríveis e tá aí na internet, você encontra em outras plataformas, pessoas que viraram isso também na primeira chavinha, mas isso não é regra. Cada uma tem o seu funcionamento. Então, o seu método pode ser bom? Pode ser bom, mas vai ser muito mais assertivo você usar esse método que eu estou falando para você. Identificar traços de formação de caráter é primordial nos seus atendimentos. Lidar com essa confusão, tanto da autossabotagem quanto da procrastinação, faz parte do cotidiano da minha vida e eu tenho certeza que da sua vida também. Essa é uma dica bacana que vai ficar aqui no canal e a gente vai se ver mais vezes. Foi um prazer estar aqui. Não esqueçam de ativar o sininho, gente, porque isso ajuda muito para quando tiver vídeos novos aqui no canal. Foi um prazer estar aqui. Onde você estiver, quando você estiver, aproveite esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Super abração, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!